Supermercado do Paulinho, aqui você encontra tudo o que precisa: hortifruti, açougue, padaria, bebidas e muito mais. Estamos localizados em Bambuí, nos bairros Cerrado, Gabiroba e Lavapés. E também no centro da cidade de Medeiros. Supermercado do Paulinho, a sua satisfação é a nossa motivação. O meu boa noite a todos, seguidores do grupo Biografias Bambuense no Facebook, no Instagram e no nosso perfil, no nosso canal no YouTube. O nosso assunto de hoje era o assunto que a gente ia apresentar na sexta-feira passada, mas que por falta de energia elétrica aqui nessa região aqui, a gente ficou sem condição de apresentar esse programa na sexta-feira passada. A gente vai apresentar hoje, então, a história da criação da freguesia de Santana de Bambuí, que aconteceu há 256 anos passados, né? Nesse dia 26 de julho, próximo passado, nós comemoramos o dia da padroeira de Bambuí, né, Senhora Santana. Nós vamos conhecer os fatos que levaram à criação da freguesia de Santana do Bambuí. Quem teria escolhido para nós a nossa padroeira? Pois, conforme sabemos, em 1768, ano da criação da freguesia, não existia aqui nem mesmo o arraial, que só começou a se formar depois do dia 10 de outubro de 1769, com a construção da capela dedicada a Santana, né, antiga, que já foi demolida. A gente precisa lembrar que em 1768, o Inácio Correia Pamplona, que a gente considera como sendo o fundador de Bambuí, ele já estava investido do cargo de mestre de campo e regente dos distritos de Piuí, Bambuí, Campo Grande e Picada de Goiás. Teria sido ele, né? Eu penso que escolheu qual seria a nossa padroeira, apesar de Santana não ser o santo de devoção do Pamplona. Pelo que eu pude apurar, o santo de devoção dele era São Francisco de Paula. Tudo indica que sim, né, que foi o Pamplona que escolheu quem seria a padroeira aqui dessa paragem, né, que já era conhecida como paragem do Bambuí por causa do quilombo que existiu aqui, né, o quilombo do Bambuí. Ele era a autoridade maior aqui dessa região que a gente chama de Campo Grande, né, que tem aí parte do Alto Paranaíba, o oeste, centro-oeste de Minas e parte do sudoeste de Minas. Em 1768, muito provavelmente no mês de julho, a Diocese de Mariana, que nessa época Bambuí pertencia, essa região aqui pertencia à Diocese de Mariana, ainda não existia a Diocese de Luz, ela instalou a freguesia de Santana do Bambuí. O documento existente no arquivo eclesiástico de Mariana, que nós consideramos a certidão de nascimento de Bambuí, diz o seguinte: esse documento que está aí, né, sobre a instalação da freguesia de Bambuí. Esse documento aí diz o seguinte, abre aspas: por provisão ordinária de 1768, foi erigida a freguesia de Santana do Bambuí, naqueles sertões, e por alvará de 23 de janeiro de 1816, teve a natureza de colativa, fecha aspas. Um ano depois, né, em 1769, Pamplona construiu a igreja dedicada à padroeira Santana e que foi demolida na década de 60, que a gente já falou essa história aqui nos nossos resgates anteriores, né? Em 17 de outubro de 1770, carta do Conde de Valadares, que era o governador de Minas, ao ouvidor-geral e intendente José Francisco Xavier Lobo Peçanha, da comarca do Rio das Mortes. Essa comarca do Rio das Mortes tinha como sede São João del Rei. Abre aspas, prevenia essa autoridade contra qualquer requerimento do vigário de Pitangui
contra o estabelecimento da capela no Arraial de Bambuí. Declarava taxativamente: auxiliei e atualmente auxilio o estabelecimento destes novos entrantes, fecha aspas. O vigário de Pitangui, da época, ameaçava anexar a recém-construída Capela de Santana àquela comarca, ou seja, tirar da comarca do Rio das Mortes, que era São João del Rei, e passar para a comarca de Pitangui. Em 27 de outubro, 10 dias depois, né, de 1770, a Câmara de São José del Rei, atualmente Tiradentes, confirma a posse do agora, abre aspas, né, Arraial de Senhora Santana do Bambuí, fecha aspas, através dos procuradores José da Serra Caldeira e José Nunes de Carvalho. José Nunes de Carvalho é um dos primeiros moradores ali da região de Córrego d'Anta. Essa confirmação, né, da posse ocorreu um ano após a chegada aqui da expedição de Inácio Correia Pamplona, quando deu-se a construção da Capela de Santana. E tudo indica que algumas casas já haviam sido construídas no entorno daquela primeira capela, né, para justificar o termo arraial. Pamplona doou meia légua de terras no entorno da igreja que ele construiu para quem quisesse edificar a sua casa. Daí surgiu, né, o Arraial de Santana de Bambuí, no entorno da igreja, né, 3 quilômetros de raio no entorno da igreja para quem quisesse construir a sua casa. Em 23 de janeiro de 1816, o alvará dessa data confirma a criação da paróquia Santana de Bambuí. É diferente, freguesia de paróquia, né? Freguesia ainda é uma parte, né, da igreja, vamos dizer assim, ligada a uma outra comarca, né? Quando você cria a paróquia, você ganha autonomia, né? Foi criada, né, a paróquia Santana de Bambuí por carta régia de 28 de janeiro de 1813, tendo como primeiro pároco o padre Domingos José Bento Salgado, oficialmente colado em 23 de janeiro de 1814, né, um ano depois ele foi oficialmente declarado pároco, né, colado da paróquia Santana de Bambuí. 3 anos após a criação da paróquia, ela é confirmada por documento de lotação. Abre aspas, por volta de 23 de janeiro de 1816, teve a natureza de colativa. Colativa, segundo o dicionário Michaelis, é aquilo, abre aspas, né? É aquilo que é conferido ou suscetível de conferir-se, fecha aspas. A paróquia Santana é hoje uma das mais antigas da Diocese de Luz. Em 16 de março de 1839, o termo Freguesia de Santana do Bambuí deixa de pertencer a São Bento do Tamanduá, atualmente Itapecerica, porque depois de São João del Rei, Bambuí passou a pertencer a Itapecerica. E depois, né, em 1839, dia 16 de março, deixou de pertencer a Itapecerica e passou a pertencer à vila de São Vicente Ferre, da Formiga. A lei provincial número 134, que criou o distrito de Formiga, desmembrando-o de Tamanduá, e ao mesmo tempo anexa Bambuí e Piuí ao novo distrito. Vamos ver aí como que é essa lei, né? Abre aspas para o artigo 1º. Ficam elevadas a vilas as seguintes povoações. Parágrafo 6º. A de São Vicente Ferre, de Formiga, compreendendo no seu município a freguesia do mesmo nome, e as de Piuí e Bambuí, fecha aspas. Essa condição
perdurou, né, a condição de Bambuí como um distrito de formiga, perdurou até o dia 22 de janeiro de 1881, quando o Arraial de Santana de Bambuí foi elevado à condição de vila de Santana de Bambuí. A condição de vila durou aí por pouco mais de 5 anos, né? Porque em 1886 Bambuí emancipou-se, transformando-se em cidade de Bambuí. Foi grande, né, a influência do nome Santana, nomeando vários tipos de comércios e atividades, pelo menos até o século XX, né? Tivemos, né, o Cine Teatro Santana, Farmácia Santana, Cerâmica Santana, que produzia telhas, né, telha francesa, a indústria de cal Santana, já tivemos também uma indústria de cal. Atualmente nós temos a Padaria Santana, do Pedro Paulo Vargas, e a Mercearia Santana, que era do Rafael Elias Chaves, né, e hoje está com a família do Rafael. Esses dois últimos ainda em atividade, né, ambos ali no bairro do Cerrado. Então era isso que a gente tinha sobre essa implantação aqui, né, na paragem de Bambuí, da freguesia de Santana de Bambuí, em 1768, conforme esse documento que a gente tem aí na tela e que você pode estar acompanhando aí no seu telefone ou na sua televisão, no seu monitor. Era esse, então, o nosso assunto referente aí à instalação da freguesia de Santana de Bambuí. Lembrando que o nosso entrevistado do dia 7 de agosto de 2024, conforme sorteio realizado no dia 19 de maio, será o candidato a prefeito William Douglas, né? Nós faremos contato com o William Douglas para ver se ele tem interesse em conceder essa entrevista da segunda rodada, haja visto que da primeira rodada ele não manifestou interesse, porque o dia programado para ele, para a primeira entrevista, ele estava doente e, recuperado, não entrou em contato para marcar aí essa entrevista da primeira rodada. A gente espera que ele compareça para a entrevista da segunda rodada no dia 7 de agosto, às 18 horas, ao vivo, aqui no nosso estúdio. Até lá, então, um abraço a todos. Supermercado do Paulinho, aqui você encontra tudo o que precisa: hortifruti, açougue, padaria, bebidas e muito mais. Estamos localizados em Bambuí, nos bairros Cerrado, Gabiroba e Lavapés, e também no centro da cidade de Medeiros. Supermercado do Paulinho, a sua satisfação é a nossa motivação.